A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Chegamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, nossa EBD, a nossa revista A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A nossa lição é a número 3 do nosso quarto trimestre de 2017. A nossa lição tem como título A Salvação e o Advento do Salvador. A nossa leitura, o nosso textual nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. A nossa verdade prática nos diz: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvação, para salvar a humanidade. Por esses dois títulos, textual e verdade prática, já dá para nós entendermos aqui o que nossa aula vai estar falando conosco. Nós vamos estar falando sobre a salvação, o seu advento com relação ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, no capítulo de número 1 e o versículo do 1 ao 14, e nós não vamos ler, como de costume, o texto em classe, né, a leitura bíblica, para nós ganharmos tempo. Havendo necessidade, no decorrer da lição, voltaremos e leamos o versículo necessário. Espero que você já tenha feito leitura desses textos. Caso não tenha, pare agora neste momento, faça a leitura, que é de grande proveito para o desenvolvimento da nossa aula. Também aconselho os amados que estejam de posse da revista, da Escola Bíblica Dominical, para que nós possamos acompanhar esta aula. Também quero informar os irmãos que esta aula não tem objetivo de mostrar aqui maiores conhecimentos, mas simplesmente um estudo bíblico, para o nosso entendimento aí na nossa revista, É um auxílio para a meditação dos amados irmãos, professores, alunos de escola bíblica, para nós entendermos melhor a nossa aula. Muito bem. Nossa aula ela tem 3 objetivos específicos, que são eles. O primeiro é apresentar como se deu o anúncio do nascimento do Salvador. O segundo objetivo é explicar a respeito da concepção do Salvador. E o terceiro objetivo é mostrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No desenvolvimento da nossa aula, nós vamos estar explicando estes pontos do nosso objetivo específico. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. Ela está dividida em 3 tópicos, sendo eles: o primeiro, o anúncio do nascimento do Salvador; o segundo tópico, a concepção do Salvador; e o terceiro tópico, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nada mais, nada menos do que as nossas aqui a nosso objetivo específico, correto? Muito bem. Vamos à nossa introdução.
a introdução da nossa aula nos diz assim: Deus não abandonou o ser humano no pecado. Por isso, o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para a humanidade. Então, amados, o nascimento de Jesus Cristo marca uma nova era na humanidade, ou seja, marca uma oportunidade de salvação para a humanidade. Aqui, né, uma imagem aqui do nascimento de Jesus, né? E aqui esse advento aqui marca uma nova era, uma nova oportunidade, uma nova chance de salvação para a humanidade. Muito bem. Continuando, em que a promessa de perdão e salvação por intermédio de sua encarnação, posterior crucificação e morte, foi efetuada por ele na cruz, a fim de nos redimir. Correto? O que eu acabei de explicar aqui sobre a nova oportunidade de salvação. Então, isso aqui foi uma promessa, né, de perdão e salvação para a humanidade por intermédio de Jesus Cristo. Ele nasceu, né, cresceu, ou seja, encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Passou por um processo de crucificação e morte, da sua morte física, o seu corpo, morte do seu corpo. E foi nesse processo, ele ressuscitou, está vivo diante de Deus e para nos preparar lugar. Ele disse que ele ia para o Pai preparar lugar, para que onde ele estivesse, estivéssemos nós também. E através desse ato, nós somos redimidos por esse ato maravilhoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O anúncio do nascimento do Salvador. O nosso primeiro tópico é o anúncio do nascimento do Salvador, e nesse primeiro tópico nós temos 3 subtópicos. Vai falar no Antigo Testamento, vai falar o anúncio pelos anjos e vai também falar desfrutando pela humanidade. No Antigo Testamento, primeiro subtópico no Antigo Testamento. O Antigo Testamento dá abundante predição sobre a vinda do Messias ao mundo. Na queda dos nossos primeiros pais, a vinda do Salvador foi apontada em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, nós vemos, né, a leitura na qual já predizia ou já estava prevendo a vinda do Salvador. E o que é que diz lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15? Diz assim, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá o calcanhar, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aqui uma promessa, né, já da vinda do Filho do Homem. Está aqui uma imagem, né, desse propósito, desta promessa aqui, né, a serpente ferindo o calcanhar e ele ferindo-lhe a cabeça, como diz aqui o versículo. Então aqui já é uma promessa, né, de salvação do Filho do Homem. Bom, promessa de livramento nacional. Promessa de livramento nacional. A continuação do versículo diz assim: no seguinte,
no sangue de animal, nos umbrais das portas, na noite de Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 13. Então, essa sequência dessa leitura aqui diz que a salvação, diz assim no Antigo Testamento, da abundante predição sobre a vinda do Messias ao mundo, na qual na queda dos nossos primeiros pais, a vinda do Salvador foi apontada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E aí a continuidade diz, no sangue de animal, nos umbrais das portas, na noite de Páscoa. Está aqui também uma foto, uma imagem, né, daquele episódio na qual, na noite de Páscoa, lá que nós falamos na leitura passada, na nossa lição passada, nós comentamos esse assunto aqui, sobre o sangue nos umbrais das portas lá dos israelitas, na qual o sangue daria-lhes a proteção, né, a proteção quando o anjo da morte visse para a morte de todo primogênito, tanto do homem quanto do animal. E aqui o que aconteceu? Os israelitas passaram o sangue nos umbrais das portas e o anjo do Senhor passou por cima, ou seja, passou por cima, não atingiu os primogênitos de Israel, e sim apenas de Faraó, né, do Egito. E aqui está uma imagem, né, do cordeiro, representando aqui no Antigo Testamento o sangue do animal que foi aspergido sobre as ombreiras das portas e as suas vergas das portas, para dar-lhe proteção. Este cordeiro ele já estava apontando para Jesus. Nós sabemos, falamos na lição passada, que este sangue já estava apontando aí para a representatividade do sangue do cordeiro, né, que foi o sacrifício definitivo. Continuação da leitura diz que no Êxodo, o povo judeu do Egito, nos 26 salmos messiânicos e outros na volta do exílio babilônico e nos profetas, especialmente no livro de Isaías, denominado livro messiânico no Antigo Testamento. Então aqui ele está dando referências, né, das profecias, né, da vinda do Messias, da vinda do Filho do Homem. Nós não temos tempo aqui para nós lermos todas essas referências bíblicas, mas eu aconselho você a ler em casa, aí nos seus estudos, essas referências, principalmente os salmos, né? Nos 26 salmos messiânicos, onde está escrito aqui, eles são Salmo 2, Salmo 7, 16, 10, Salmo 22 e o versículos 1, Salmos 35, Salmo 35, Salmo 19, Salmo 72 primeiro, Salmo 118 e aí por diante. Tendo um tempo em casa, nas suas leituras, faça a leitura desses salmos, você vai estar vendo aí as profecias a respeito do Messias prometido. Isaías faz também lá no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 11 e o versículo 50. Né? Salmo 9, o Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11 e o 50. Você tem aí a profecia de Isaías sobre
a vinda do Messias. Muito bem. Nosso segundo subtópico, nós vamos falar sobre o anúncio pelos anjos. O anúncio pelos anjos. Olha, o anjo Gabriel apareceu a Maria e lhes deu instruções de como ela concebia milagrosamente o menino Jesus. Isso está registrado em Lucas, no capítulo 1, versículo 30 ao versículo 38. Temos aqui uma imagem, né, do anjo, né, Gabriel aparecendo a Maria, e aí ele fez-lhe a profecia, ou seja, trouxe a notícia de como seria concebido o menino Jesus. Nós conhecemos a história, né, que ele trouxe a notícia que ela seria agraciada, ela foi agraciada, e que no seu ventre seria gerado o Salvador. Nós conhecemos bem essa história. Aqui, na continuação do versículo, diz assim: quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador, aos pastores, estes foram tomados de grande alegria e glória do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 9. Pois ao ouvirem palavras tão alentadoras e o coral de anjos cantando, foram imediatamente à procura do Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 13 ao 18. Aqui, amados, nós temos também uma imagem aqui dos pastores, lembrando bem que eles eram pastores de rebanho. A Bíblia nos relata que eles estavam, né, guardando os rebanhos nas vigílias da noite, tá? ou nos períodos perigosos da noite, guardando os pastores guardando os rebanhos, seus rebanhos, por eventual ataque de bichos, né, selváticos. E ali eles puderam observar, né, o anúncio do anjo, né, sobre o nascimento do Messias. E aí eles foram cheios, né, do Espírito de Deus, e eles ficaram muito alegres, e eles foram até o local. A Bíblia diz que eles chegando lá, né, conforme eles foram guiados pelo anjo, chegando lá eles encontraram o Messias numa manjedoura. Isso está registrado no capítulo de número 2, do primeiro versículo ao versículo 18, até o 20, mais ou menos, de Lucas. Tá? A nossa referência bíblica está dizendo do 13 ao 18. Mas para você ter um melhor entendimento desta passagem bíblica, aconselho você ler no capítulo 2, do versículo 1 ao 20. Aí você vai entender abrir mais o seu entendimento sobre, né, esse maravilhoso anúncio e esse maravilhoso acontecimento aqui, e essa alegria que esses homens tiveram quando recebeu ali a notícia pelo anjo do nascimento do Salvador. Está aqui agora no nosso terceiro tópico. Vai falar sobre desfrutando pela humanidade. Nós temos aqui uma foto, né, também mais uma imagem, onde essa imagem vai nos relatar a simplicidade do nosso Salvador. Vamos ler aqui, olha.
A visita dos pastores e dos sábios simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Essa visita não se deu num belo palácio ornado de ouro, mas numa simples manjedoura cheia de animais e palha, num lugar inóspito para o grande Rei e Salvador. O que é isso, amados irmãos? A simplicidade do local, a simplicidade onde o Filho do Homem, onde o nosso Salvador, Jesus Cristo, nasceu. Ele não buscou, ele sendo Deus, tinha condição de buscar um lugar para o seu nascimento. Mas ele, a Bíblia diz que ele não teve, assim, orgulho da sua glória. E ele se fez muito simples para fazer, para o seu nascimento, para a simplicidade mesmo. Eu não tenho palavras aqui para expressar a simplicidade do Filho do Homem, do nosso Rei Jesus Cristo, do seu nascimento. Nasceu numa manjedoura, num lugar onde era para animal. Essa palavra inóspito quer dizer impróprio. Inóspito quer dizer não era um lugar hospitaleiro ou um lugar próspero, um lugar apropriado, digamos assim, para um ser humano, porque era um lugar de animais. Mas o nosso mestre, ele encontrou lugar para ele, foi encontrar lugar para ele aqui, nesse lugar simples. Está vendo aqui? Olha, na continuação da leitura diz assim, mas foi ali que Deus mostrou-se em toda a sua singeleza e simplicidade, quando foi ao encontro do homem, pecador, uma vez perdido e entregue ao opróbrio do pecado. É o que eu acabei de explicar. Foi neste lugar simples, neste lugar inóspito, impróprio para um ser humano nascer. Mas foi nesse lugar simples, singelo, singeleza, simplicidade, quando foi ao encontro do homem pecador. Então, foi nesse lugar que o Senhor, Deus, proveu o encontro do homem pecador com o Salvador. O Salvador nasceu neste lugar, que a princípio inóspito, ou seja, impróprio, mas cheio de simplicidade, cheio de sem nenhum ouro, sem nenhuma prata, sem nenhuma luxúria. O que isso nos traz ao nosso entendimento, ao nosso aprendizado? É que Deus gosta de coisas simples. Deus não está preocupado com luxo, com luxúria. É lógico que a gente procura fazer das melhores maneiras possíveis para representar, para agradar as pessoas, mas para Deus trabalhar na vida de um homem, basta o seu coração estar cheio dele, simples, ou seja, não ter nada que o mundo carrega. É isso que esta foto está dizendo para nós.
A simplicidade de Cristo deve ser copiada nas nossas vidas, para que Deus possa operar nas nossas vidas. Assim nós passamos para o nosso segundo tópico, onde vai falar sobre a concepção do Salvador. Nosso segundo tópico também nós temos 3 subtópicos, vai falar sobre o plano concebido desde a fundação do mundo, falar sobre o nascimento do Salvador e vai falar sobre o roteiro divino de vida. Primeiro subtópico aí, nós temos aí um plano concebido desde a fundação do mundo. E está escrito assim: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Foi antes de o homem pecar. O Pai, em sua presciência, já havia provido um Salvador. Amados irmãos, Jesus não veio por acaso. A morte dele não se deu lá na cruz. Vamos ler aqui. Aqui eu acrescentei na leitura. Olha, na crucificação não é essa a real data da morte do Filho do Homem, pois ele foi morto desde a fundação do mundo no plano do Pai. Então, no plano de Deus, ele já existia e já tinha sido morto desde a fundação do mundo para o resgate da humanidade. Então, aqui nós temos aqui uma imagem que representa essa providência de Deus, né, para o pecador. Desde a fundação do mundo, nós temos aqui a providência de Deus. Aqui na cruz foi um cumprimento, simplesmente uma data de um cumprimento da sua morte, do seu corpo. Mas o plano de Deus existiu antes da fundação do mundo. Isso é bíblico, não podemos fugir desta verdade. Olha, isso significa que quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Entretanto, em seu eterno amor pela humanidade, o Altíssimo havia planejado o resgate dos pecadores, mediante o advento da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. É a mesma referência. Então, Deus não foi pego de surpresa, mesmo porque Ele é Deus. Então não existe surpresa para Deus. Mas Ele já havia preparado, planejado para resgatar o pecador. Todo aquele que nele crê não morre, mas passa da morte para a vida. Então, aqui é uma promessa na qual o próprio Jesus fala que aquele que crê nele não morre, mas passa da morte para a vida. Então, no momento em que nós aceitamos a Ele, então nós estamos incluído no plano de resgate que foi planejado por Deus lá na fundação do mundo. O que simplesmente esta imagem ela está representando a data da morte física de Jesus, né, como homem. Mas como Deus, ele já tinha sido preparado lá no princípio. Ele já existia, já tinha sido oferecido lá na fundação do mundo. Tá? Nosso segundo subtópico vai falar sobre o nascimento do Salvador. Olha, o nascimento do Salvador é um evento emblemático
e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar: salvar o mundo. Então, olha, esse foi o propósito. O propósito do nascimento, o propósito aqui do nascimento do Salvador, quando ele se fez carne e habitou entre nós e morreu aqui na cruz do Calvário, foi por ele. Isso foi um propósito. Esse foi o propósito de Deus para salvar o mundo, para que o mundo cresça nele. Tá? É uma providência de Deus. Olha, filho, olha, o filho se esvaziou de sua glória para habitar de maneira humilde entre os homens. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Olha, que belo gesto de doação de si mesmo, pois não podia haver maior entrega para mostrar esta verdade. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Então, amados, está aqui, nesta imagem, representando aqui o próprio Cristo, aqui nos braços aqui do Pai, representando ele desde lá da fundação do mundo, desde o início. O que essa foto nos mostra? Ele se esvazia da sua glória para nascer, para se fazer carne, nascer, crescer, passar por todo o processo que passou e ter uma morte de cruz para salvar a humanidade. Tá certo? Nosso terceiro subtópico aí vai falar sobre o roteiro divino de vida. Roteiro divino de vida. Ó, desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador. E a partir de seu nascimento, essa realidade foi confirmada. Lucas, capítulo de número 2, versículo 10 e 11. Então, aqui está uma imagem também representando aqui, né, o Filho do Homem desde a fundação do mundo. Nós vemos aqui, nesta imagem pequena aqui embaixo, vendo aqui uma representação aqui do homem que peca, né? Aqui aparece o Salvador, próprio Deus, para aconselhar um resgate. E nós vemos aqui no fundo a luz representando o Filho do Homem. E nós vemos aqui a cruz na qual ele padeceu e sofreu para trazer o resgate deste pecador. Então, essa foto aqui, ela dá assim, uma representatividade aí, né, dessa trajetória aí, desse roteiro do homem, do nascimento até a morte de cruz, para o resgate da humanidade. Ele foi concebido por uma virgem, e que atesta o fato milagroso de ser o Filho de Deus, incriado e gerado como homem pelo Espírito Santo. Ou seja, incriado, ele não foi criado, ele já existia, tá? Como Deus. O Filho do Homem, como Deus, ele já existia desde a fundação do mundo. Tá? Como homem, ele foi gerado no ventre de Maria, né, por obra do Espírito Santo. E aqui ele nasce, ele
teve o seu nascimento virginal. Virginal, quer dizer, nasceu de uma virgem, né, pelo intermédio da sua geração, ele foi gerado pelo Espírito Santo, tá certo? Jesus nasceu num contexto de pobreza, o que mostra sua humilhação e serviço aos desafortunados. Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 21. Mostra aqui, essa foto aqui, essa imagem, aqui a simplicidade de Jesus. Nessa lição, ela vem nos trazendo aqui todo um processo onde mostra Jesus como um homem muito simples e que viveu a sua vida inteira, né, absolutamente assim, como homem, né, em sua vida, e sem luxúria, uma vida bem singela, mas de muita comunhão com o Pai. E isso nos traz uma alegria na nossa vida, onde Deus não precisa que nós sejamos, tenhamos muitas coisas assim, de muita luxúria, de muita apetrechos nas nossas vidas, mas que nós tenhamos o nosso coração simples diante de Deus, porque isso ele agrada e ele opera, né? Um exemplo disso aí foi o nosso Salvador Jesus Cristo, tá? O filho de Maria nasceu numa família, o que mostra a importância que Deus dá à célula mater da sociedade. Lucas capítulo de número 2, versículo 40. Então, Jesus Cristo, né, ele nasceu numa família, o que nos mostra a importância da família na sociedade. A família é um projeto de Deus, e nós vemos aqui o Filho do Homem aqui em família, né? O seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Nós vemos aqui, né, desde pequeno, ele cresceu aqui na oficina do seu padrasto, digamos assim, de José, que era carpinteiro, na qual Jesus aprendeu o ofício de carpintaria, e ele era um carpinteiro, né, e viveu uma vida muito simples, né, o que nos mostra aqui que Deus não precisa de muitas coisas assim para operar. Não precisamos ser ricos, tá? Deus quer um coração desprovido de luxúria, desprovido do mundo, mas cheio de graça, para que ele possa operar um coração sincero diante dele, para que ele possa operar na nossa vida. Foi assim com o Filho do Homem, e ele nos prometeu nos agraciar na medida que nós nos esvaziamos das nossas pretensões. Ele pode trabalhar. Assim, o ministério terreno de Jesus seria abrangente, mostrando que o reino de Deus já havia chegado à terra. Então, essa imagem aqui representa muito bem essa leitura. E assim nós já podemos passar para o nosso terceiro e último tópico, onde vai falar sobre o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse tópico nós vamos falar sobre a encarnação do Verbo, vamos falar sobre a humilhação do servo e vamos falar sobre o exemplo a ser seguido. Primeiro tópico, encarnação do Verbo. A Bíblia afirma reiteradas vezes que o Filho de Deus se tornou carne. Tá certo? Está aqui nas referências bíblicas, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 1 João capítulo 4, versículo 2, 2 João, versículo 7 e 1 Pedro,
no capítulo de número 3, versículo 18, e o capítulo 4, versículo 1. Ou seja, uma pessoa inteira de carne e osso, em pleno uso de suas funções psíquicas. O que é isso? Está dizendo o seguinte: Jesus não foi gerado de forma natural de uma relação de um homem e uma mulher. Foi necessário ele ser gerado milagrosamente, sem pecado, tendo todas as características de um ser humano, mas sem pecado. Jesus foi gerado de um plano milagroso de Deus, tá? Foi necessário que ele passasse por esse processo para trazer resgate à humanidade, para que o mundo conhecesse que a necessidade o seu amor e a necessidade de Deus para trazer a salvação, o resgate para o pecador que já havia perdido. Então, foi esse um plano de Deus que o Filho dele, Filho de Deus, se tornou carne, ou seja, ele se tornou carne e habitou entre nós por esse processo. Tá? Esse processo miraculoso. Está aqui essa imagem representando aqui, né, o nascimento de Cristo. Aqui ele se fez carne. Aqui, ó. Ele era desde o princípio, ele foi gerado no ventre de Maria, agora ele nasce carne. Ser humano, de carne e osso, num plano para o resgate do ser humano. E aqui ele cresce e começa a nos dar a vitória. Olha, sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus realizou a conciliação no corpo de sua carne. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Isso é, quando se fez carne e habitou entre os homens, assumiu a humanidade juntamente com a fragilidade própria dela. Então, quando ele assume a condição de carne e habitou entre nós, ele assumiu a humanidade juntamente com a fragilidade própria da carne. Então, ele quer dizer aqui o seguinte, que Jesus teve as mesmas paixões, as mesmas situações, os mesmos sentimentos de um ser humano comum. Ele passou aqui na Terra. Por esse motivo, as Escrituras revelam que o nosso Senhor chorou em público. Olha, admitiu perdas e sentiu saudade. Experimentou dor, né? Sentiu tristeza e morte. Sentiu-se cansado, teve sede, teve dificuldades familiares, foi tido como louco. Então, tudo isso ele sofreu, tudo isso ele sentiu. Aqui, quando ele foi tido como louco, foi a sua própria mãe. Pode ver lá no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Você pode ver lá no livro de João, capítulo 7, versículo 3 ao 5. Pode dar uma lida lá, você vai encontrar lá, onde a mãe dele, com os irmãos, ali diante do julgamento ali, ele é tido como louco por causa da sua atitude, por causa da sua disposição para o Pai. Ali eles achavam que ele estava fora de si. Ela diz, olha, está fora de si. Então, só para vocês terem uma ideia do que ele passou.
teve dificuldades também na família. A sua própria família teve como louco. Né? Então, para vocês verem como é difícil. Sempre foi difícil, né, para um servo de Deus, para servir a Deus, ser entendido até pela própria família. Muitas vezes, até a própria família não compreende, não entende esse ato, esse amor. Olha, olha, aqui também é a continuação da leitura. Mostrou que a privacidade e a oração são períodos essenciais para a sobrevivência espiritual. Então, aqui, está vendo aqui nesta imagem, é uma foto do próprio Jesus, né, orando, mostrando a necessidade, né, de momentos com o Pai. Para quê? Para a sobrevivência espiritual. Sobrevivência espiritual. Isso é importante. Essas referências bíblicas você vai encontrar em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 32, depois o versículo 45, 46, e em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Muito bem. Vamos à frente. Segundo subtópico, a humilhação do servo. E aqui nós vemos a humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Filipenses capítulo número 2, versículo 7 e versículo 8. Então, nós vemos aqui nestas imagens a humilhação do servo, né? Ele na sua glória, aqui, ele como Deus, na sua glória, ele se esvazia da sua majestade, da sua glória, do seu digamos assim, bem-estar aqui, né, para sofrer. Olha, para a cruz. Ele sai daqui. Ele sai daqui porque ele estava desde a fundação do mundo. Aí ele é providenciado por Deus num plano para resgate da humanidade. Aí ele se fez carne. Já estudamos, já falamos sobre isso. Se fez carne. Habitou entre nós e passa o processo como ser humano até aqui, a morte de cruz, se humilhando, olha, se humilhando, fazendo humilhação, né, se esvaziando, se humilhando, se humilhou para morrer na cruz, para nos salvar. Olha, sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento com o ser, como ao ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminando. João capítulo 1, versículo 46. E conhecemos essa passagem, onde as próprias autoridades ali perguntam para ele se ele é filho de Deus e por que ele não se defende. Né? O faraó, o Pôncio Pilatos aqui fez essa pergunta para ele. E ele, a Bíblia diz que ele calado ficou, como um cordeiro mudo não abriu a sua boca. Tá certo? Então, esse é o nosso Senhor. Ó, silenciado diante de seus acusadores, açoitado impiedosamente, injustamente julgado diante de Pilatos e Caifás, e finalmente morto. Assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor. Isaías, no capítulo de número 53. Pois é, aqui mostra todo o processo na qual ele foi interrogado, interrogado por Pôncio Pilatos. Pilatos aqui faz a interrogação, por que ele não se defendia sendo filho de Deus. E aí nós vemos que ele foi açoitado, julgado até a morte.
mas não abriu a sua boca. E o nosso terceiro subtópico aí vai falar sobre o exemplo a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo como um amor sem igual. Com um amor sem igual. João capítulo 4, versículo 34, Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Assim somos instados a amar, ao amar próximo na força do mesmo amor. Amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai tem por nós. Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Logo, a partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo, em todas as áreas da nossa vida, não permitindo que nada tome o seu lugar no nosso coração. Então, amados, o que essa leitura está nos dizendo? Está nos dizendo que o nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, quando andou na terra, ele se ofereceu, um exemplo, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, aqui, ó, fazendo a vontade do Pai, tá? Amando o próximo, nós devemos seguir esse exemplo, amar o próximo. É difícil amar. Muitas pessoas dizem que ama, mas muitos não sabem o que é realmente amar. Este amor, ele é sem igual, não comparar, não existe comparação para o amor. Temos que amar o próximo, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Né? Assim somos instados a amar o próximo. Tá? Assim somos instados a amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai tem por nós. Tá? Nós somos ensinados, influenciados a amar o próximo na mesma força que o Pai nos amou. O ser humano deveria pensar assim, né, um para com os outros. Tá aqui, né, Jesus, a sua humilhação, aqui junto com sua família, junto com seus discípulos aqui, né, momentos antes do processo da cruz. Assim somos instados a amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai tem por nós. Então, isso é o exemplo que nós devemos seguir, amar o próximo no mesmo amor. É difícil esta palavra, isso sabemos, mas não é impossível não. Tá? Jesus nos deixou isso para nós seguirmos. Então, é bom que a gente procura aí amar o próximo como a nós mesmos. E a nossa conclusão nos diz o seguinte: as boas novas do Evangelho se materializam em Jesus quando do seu nascimento em Belém. Quando do seu nascimento em Belém. Materializa em Jesus as boas novas do Evangelho. Porque materializou em Belém. Porque em Belém foi onde ele nasceu, cresceu e foi julgado e morreu. Então, em Belém, materializa a nossa fé, o Evangelho genuíno. Sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciada pelos anjos, os pastores e ecoa de forma abrangente por todo o universo. Isso também é pura verdade. Foi anunciada no Antigo Testamento pelos anjos, os pastores foram, lá ver o nascimento do Filho do Homem, foram
foram anunciados e eles foram até lá, viu o Filho do Homem na manjedoura. E hoje abrange todo o universo. Como que abrange todo o universo hoje? Na pregação da palavra de Deus e nos ensinamentos, né, nas evangelizações. Isso é nossa função, de levar este evangelho para todo o universo, abrangendo o resgate, abrangendo a salvação, abrangendo a vitória lá na cruz. Isso é função nossa hoje, como servo de Deus. Olha, ele se encarnou, se humilhou e finalmente triunfou gloriosamente mediante a sua ressurreição para assim nos garantir a salvação. Então, é o que acabamos de dizer. Uma vez nós aceitando a Cristo, nós passamos, né, não mais vivemos nós, mas Ele tem que viver em nós. Lembrando nós da encarnação de Jesus, da sua humilhação, do seu triunfo glorioso mediante a sua ressurreição, para nos garantir salvação. Isso é obra maravilhosa, isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito Santo. Amém, amados? Foi bênção para você essa aula? Se sim, dá um clique lá, nos ajuda a divulgar esse trabalho. Lá, dá um joinha, né? Compartilhe nas suas redes sociais, os seus amigos. Compartilhe esse trabalho para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Tenha um bom final de semana, uma boa aula amanhã na Escola Bíblica Dominical. Quero pedir desculpas aí porque essa videoaula foi postada também atrasada, mas vamos caminhando, vamos trabalhando aí para melhorar esse tempo aí, para chegar aí essa lição, chegar, né, a tempo aí para os irmãos pesquisarem a respeito dessas maravilhas que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.